Luiz, bem-vindo ao Horror Expo, ao Halloween Redvamp. Vamos começar essa entrevista, como é a sua primeira vez aqui com a gente, né? Vamos começar pela pergunta que está sendo inescapável. Luiz Secanetia, por Luiz Secanetia, esse pesquisador, escritor, esse cara que se dedica aí de coração à ficção científica, a uma ficção mais sombria. Esse cara, né, que a gente já dividiu o espaço de fala juntos lá no Halloween Steampunk, da Débora Pupê, na Steam Factory. Por favor, Luiz, se apresente para a nossa audiência. Oi, bem, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, estou lisonjeado, ainda mais quando vejo o nível dos outros convidados que tem aqui, como o Nino, que teve agora, né? Eu sou médico, patologista, sou escritor, eu trabalho também como fazendo consultoria científica para quem quiser pegar e colocar uma parte médica mais realista, desenvolvida dentro do roteiro, tirar bloqueio criativo dentro dessa área da estrutura, né? E também eu tenho meu canal do YouTube, meu Instagram, no qual eu publico periodicamente, né? Curiosidades, pego de diversas áreas. Eu gosto muito de pegar justamente a aliança que você tem entre cultura pop e a questão de curiosidades científicas, médicas, que você pode pegar e desenvolver dentro dessa estrutura, que eu acho fascinante. Cara, que legal. E eu vi que recentemente você está com um trabalho inédito, né? Um trabalho novo que é sobre a história da medicina nos tempos vitorianos e como tudo isso. Aliás, eu acho que também nos tempos pré-vitorianos, e como tudo isso influenciou o surgimento dessa ficção adoravelmente mais sombria, ligada, muito mais próxima do sublime, do terror, e claro, que vai levar também ao horror. Mas você pode contar pra gente, falar um pouco mais desse tema que você está trabalhando? Então, essa ideia eu já faz um certo tempo que está remoendo na minha cabeça, né? Um pouco, inclusive, desde quando tivemos quando a gente falou, inclusive, junto, comentando sobre monstros vitorianos, lá justamente na Steam Factory, junto com a Débora lá, né? Inclusive, isso, minha noiva, a Isabela, ela foi, inclusive, uma das grandes incentivadoras, inclusive uma das que ajudou a dar a centelha, que ela fala há um tempo que, Luiz, você precisa dar um curso ligando a área médica com alguma dessas áreas pop que você gosta tanto, né? E aí, então veio finalmente, consegui finalmente desenvolver, né? E o conceito básico é que é um mini curso gratuito, né? Então vai ser todo no YouTube, durante 3 sábados consecutivos, inclusive a primeira aula vai ser no dia 31 de outubro, vai ser tudo gravado para evitar qualquer interferência, né? E basicamente a ideia básica é contar um pouco do contexto médico no qual foi criado as 3 grandes obras. A gente sabe que existem outras grandes obras do horror gótico, né? Mas 3 que influenciam muito ainda o terror atualmente, inclusive de acordo com o próprio Stephen King no livro dele, o Dança Macabra, no qual ele faz uma biografia do horror moderno, né? Que é justamente Frankenstein, o médico e o monstro, e para completar, encerrar, finalmente Drácula, né? Então, meio o contexto médico que existia em cada um desses períodos e os elementos que justamente que são usados nesses textos e que ainda são atuais recentemente, né? Afinal, né, Mary Shelley discute a origem da vida, o médico e o monstro temos justamente um médico com uma poção para você criar um ser humano bom, e em Drácula, né, um dos heróis, inclusive, é o Dr. Van Helsing, né? Então, temos muita coisa interessante que dá para pegar e conversar a partir daí. Cara, são obras primervas, obras inescapáveis. E a gente teve um entrevistado essa semana, que é o grande Léo Lousada, do Conhecimentos da Humanidade, e ele trouxe uma curiosidade sobre o Frankenstein que eu não havia me detido, não havia nem lembrado, que de fato houve um castelo Frankenstein, mas sem relações com o monstro, e houve a história de um homúnculo alquímico. Parece que foi uma das inspirações, uma das partes, um dos muitos componentes que formam Frankenstein,
que pegou ali o imaginário da Mary Shelley. Você pode falar um pouco mais de Frankenstein também pra gente? Claro. Se a gente vai um pouquinho, ou se a gente vai retroagindo um pouco, a história da humanidade, a gente tem muitas histórias que marcam justamente pela criação de autômatos, né? Criação de seres vivos artificiais, né? Temos inclusive o gigante Talos da ilha de Creta, né, que da mitologia grega, né? E a questão do homúnculo, ele realmente aparece em muitas histórias, né? E não apenas isso, a gente teoricamente os alquimistas, eles eram os cientistas da época, né? Tanto que existe um livro que se chama Isaac Newton, o último alquimista, justamente porque século 17, 18 é uma época muito da transição daquela estrutura de conhecimento da época para a estrutura mais de ciência atual, né? E quando você pega Frankenstein, o médico que ele cria é justamente um médico que vive justamente nesse período intermediário e que tem essa visão bem mais alquímica, tanto que ele mexe com as criaturas. Você tem a descrição dele que quase nenhum livro, quase nenhum filme comenta. Eu acho que o que mais vai comentar, inclusive uma das primeiras adaptações, ainda do cinema mudo, que é o fato de que ele mexe, ele faz dissecações de animais, estudos de animais, para tentar achar a essência vital, qual é o princípio da vida que está animando lá dentro, né? E a gente tem muito justamente esse conceito no período de que a existência de uma energia vital como algo científico que você precisa medir, mensurar, estruturar, né, antes de chegar nos conhecimentos atuais daquilo que é vida. Tanto que na época da criação do Frankenstein, para você ter ideia, foi a palavra biologia havia sido recém-criada. Então, muitos conceitos ainda estavam meio que permeados pelas grandes histórias e lendas da época. E eu vou até essa questão da mitologia grega com você agora, por causa que o próprio subtítulo mostra isso, que é Frankenstein, o Prometeu moderno. A Mary Shelley, ela teve uma educação vastíssima, inclusive porque os pais delas eram extremamente inovadores, né? Infelizmente a mãe dela faleceu depois que ela morreu, só que mesmo o pai dela fazia parte do movimento por mais direitos das mulheres, então ela teve toda a educação extremamente rica que um homem culto da época teoricamente deveria ter, né? Então ela teve acesso a esses mitos, essas lendas, discussões filosóficas ao longo da história da humanidade também, né? E que repercutem até o dia de hoje. E, novamente, estamos falando de um texto que fala justamente sobre a busca pelo poder da vida e as consequências de você lidar com isso. E, na época de hoje, onde estamos mexendo justamente com engenharia genética, nanotecnologia, você tem finalmente você está tendo que desvendar coisas que podem pegar e ajudar a diminuir o envelhecimento humano. A gente nunca esteve próximo das famosas poções da imortalidade tão forte assim, quando de ser uma coisa real, do que hoje em dia, né, onde você pode manipular em nível bioquímico fantástico o corpo humano. Então, isso faz com que Frankenstein, sobre vários aspectos, ele continue extremamente atual, inclusive por causa que a Mary Shelley, mais do que ser um relatório da época, ela gera várias reflexões e vários insights ao longo de todo o texto. Cara, que fascinante. E, bom, o Frankenstein basicamente traz as pessoas para um terror, o terror que, entre outras coisas, também científico, também, de certa forma, médico, um terror onde as pessoas lidam que talvez a ciência não tenha as respostas para tudo, talvez a ciência não seja uma força só do bem, talvez a ciência seja movida por vaidade, talvez a ciência seja movida por um desejo de fama, talvez algumas vezes ela também pode ser movida por ganância. E de certa maneira, Frankenstein parece que é o lugar onde tudo isso começa a convergir e parece ilustrar também um pouco esse clima de desconfiança, né? E quando a gente pensa na própria Mary Shelley, a gente pensa naquele casarão maravilhoso, né? Na vila de Diodati, naquele encontro entre Mary Shelley, Johnny Polydor, Lord Byron, o inesquecível poeta Percy Shelley.
Você já reparou que o Percy Shelley também escreveu sobre um Prometeu desacorrentado? Eu acho que é uma. Não sei se é a melhor das traduções para o título daquela poesia. Você teve a oportunidade de ver alguma coisa desse material? Eu não cheguei a ler, mas ele realmente, inclusive, ele tinha um interesse igualmente na época, tanto que, para você ter ideia, cirurgias eram demonstrações, muitas vezes eram demonstrações públicas, e o Shelley, ele, frequentemente, ele ia nesses ia, testemunhava muitas vezes esses procedimentos, discutia com os médicos, conversava atualmente, inclusive, com o médico da família, que era amigo dele também, né? Então, ele. Eu não cheguei a ler a poesia dele, mas sei que é uma influência, porque inclusive ele conversava direto com a Mary, né? Mas, novamente, ele é uma das pessoas que, inclusive, traz para essa discussão, para esse clima, justamente a questão das discussões da novidade, da ética, e como você falou, a questão da responsabilidade médica. E quando você associa tudo, é uma coisa bem interessante quando você pensa a questão da arrogância do médico e tudo mais, e em seguida você pega justamente o marido da Mary Shelley, porque é o seguinte, os médicos cirurgiões, quando eles faziam toda essa coisa de showman na época, eles faziam questão, inclusive, de fazer com que não fosse higienizado vários itens para mostrar o quanto eles estavam diante da vida e da morte, quantos procedimentos eles faziam, né? Então, né, existe uma descrição dentro do livro que é A Horrível História da Medicina, se não me engano. Ele está aqui em algum lugar, que o que acontece é... Um dos médicos, tem um médico que fala em 1945 que tinha um avental que era usado já há umas 3 gerações de médicos pelos cirurgiões lá dentro, e que ele, inclusive, era duro de tanto sangue que tinha incrustado nele. Então, né, para ver essa demonstração. E o que acontece? Quando chega justamente essa questão da higiene mais para frente, quando começam os primeiros médicos a dizer que a parte das infecções seriam causadas, inclusive, pela falta de higienização da maioria dos médicos, um dos primeiros caras que faz isso, ele é preso pelos amigos num hospício, porque eles acham o cúmulo do absurdo você dizer que um médico que está acima da vida e da morte é a causa de uma doença. Tem uma vampira grudada no teto aqui da Vamp Tower. Você conseguiu assustar a Rainha Chandra Sarrasa. Nossa! Luísa, sua fala me lembrou um episódio de um seriado fantástico que tem no Amazon Prime chamado Lore, da primeira temporada, onde eles mostram esse, eu vou chamar esse show de horrores dos cirurgiões mais famosos da época, que pagavam para pessoas, vamos dizer, né, criminosos, para comprarem corpos em bom estado de conservação, nem que esses criminosos tivessem que produzirem, né, esse corpo em bom estado de conservação para fazerem o seu espetáculo, ou ainda corpos em situações muito bizarras, né? E até isso me lembra, abri um link também com o meu primeiro livro, Mistérios Vampíricos, sobre como a Áustria se tornou uma potência da medicina, enquanto no país ao lado você tinha um grande êxodo de, segundo a igreja, os aldeões, de vampiros que saíam dos seus túmulos, atacavam parentes, roubavam energia e muitas vezes desapareciam nas florestas. Teve um episódio desse, inclusive, que, se eu não me engano, vai ligar a gente ao médico e o monstro, porque o médico monstro, pelo que eu sei, não foi ambientado exatamente em Londres, mas pelo menos na visão do autor. Ele pode colocar a história em Londres, mas a visão da cidade correspondia, se eu não me engano, a uma cidade escocesa, onde esse feito de se roubar corpos do cemitério, não estou dizendo que roubavam corpos de cemitérios, afinal, todos vocês sabem que mortos-vivos, vampiros, zumbis, ghouls e outros estão por aí. Mas era notável como ali na Escócia, em alguns pontos da Irlanda também, e nesse caso curioso da Áustria, era interessante como tinham mortos-vivos nos arredores que desapareciam nas florestas, segundo os religiosos, não é mesmo? Sim, nossa, é fascinante, fascinante mesmo, nossa. E Lore, eu adoro aquele seriado, é muito bom, maratonei aquilo.
Eu fiquei impressionado, eu peguei por acidente, assim, um dia, deixa eu ver do que se trata. E eu e a Xandra ficamos fissurados, assistimos, maratonamos, assim, as 2 temporadas, simplesmente sensacional. E me conta, né? A gente já entrou na medicina, agora a gente chega no médico e o monstro, né? Vamos falar, fale um pouco pra gente da história de Mister Jekyll e Dr. Hyde. Oh. Bem, na verdade é Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Oh, Inclusive é interessante, porque você vê pelos vampiro. próprios nomes que tranquilo. Que o que acontece? Por que Mr. Hyde? Hyde de esconder, de oculto, aquele que está escondido, né? E justamente o Dr. Jekyll, né? Que mais do que ele ser o assassino no nome, ele tá querendo, em parte, matar uma própria parte dele, né? E é fascinante que tem, inclusive, a história, né? Que, teoricamente, ele escreveu em 3 dias, num surto, aquilo. A esposa leu, jogou no fogo, porque achou assustador, horrível aquilo, né? Depois ele teve que reescreveu em uma semana. E quando o negócio foi para teatro, que todo mundo achava uma obra incrível, fascinante e tudo mais, quando teve a primeira interpretação de teatro, o pessoal ficou tão assustado com a interpretação do cara, mudando somente de trejeito de Dr. Jekyll para Mr. Hyde, eu acho que mostrando muito aquilo que parte da obra fala, né? Justamente de que aquele homem que é todo galante, educado, aquele que é o gentleman, de acordo com a imagem da que a sociedade tem daquilo que precisa pegar e ser o homem social perfeito, por trás daquilo tem um monstro, né? Tanto que muita gente queria que o livro fosse proibido da época que o teatro pegou e fez sucesso, porque achavam que o teatro era assustador e mostrava uma coisa muito sombria dentro do ser humano. É verdade. É verdade. Ele mostrava esse lado que a gente renega, né? Esse lado que a gente faz o possível para quando ele começa a se mostrar, a gente dar uma desculpa. A gente dá uma desculpa, não. Muitas vezes é uma desculpa relacional, tipo o pecado da inveja, né? Como um dano de cognição. Ah, é o fulano que me fez isso. É o fulano, a fulana que me deixa assim. Outras uma desculpa mais espiritual. Não, é o encosto, é a assombração, é Deus, é o diabo, é a deusa, é o monstro do espaguete voador, né? E a gente sempre oscila, a pessoa quando começa a perceber que ela não é exatamente só aquela ilha das ilusões, aquele pontinho daquela zona de conforto, ela percebe que a zona de conforto tem um muro muito baixo e além dela tem uma floresta, a pessoa começa a dar desculpas, não é mesmo? Sim, verdade, verdade. Inclusive, você me lembrou, né, a questão ainda mais com o Nido Dani falando atualmente, falando antes, né, que existe muito aquela coisa do tipo, eu tô fazendo isso porque eu tenho um obsessor grudado em mim, né, só que existe muito o conceito do auto-obsessor, na verdade, que é a imagem mental que a pessoa criou, que na verdade é a entidade que está assediando ela, não existindo uma outra lá. Mas retornando à questão realmente do médico monstro e Sim, da Dr. questão Jekyll. médica, né, é realmente fascinante, né? A questão justamente dessa questão de sempre temos um lado oculto, inclusive por causa que para cada situação social nós utilizamos máscaras distintas, personas, como diriam na própria Grécia Antiga, né? O que é normal, temos múltiplas faces, né? E a questão de como domamos e domesticamos esse lado interno é uma coisa fascinante, né? Tanto que se discute, né? Até onde, por exemplo, a questão da figura do centauro, certos seres humanos, seres semi-humanos, não é justamente não partem diretamente da própria reflexão e lembrando que, inclusive, século XIX, período positivista, então tudo aquilo que é clássico e lendário está sendo visto por uma determinada perspectiva um pouco mais lógica, ciência tentando buscar a lógica atrás daquilo, né? A questão justamente de que o ser que vive justamente os semi-humanos como seres que vivem justamente no limite entre o humano e o lado animal sendo controlado dentro deles, né? Inclusive, para frente, nós tivemos até o H.G. Wells, né? Ele falando justamente do inverso, né? A Ilha do Dr. Moreau, falando justamente
justamente sobre está tentando tirar a essência humana dos animais e botar para fora, né? E é engraçado que quando a gente chega justamente no Charles Darwin, que começa a publicar a partir dos anos de 1850 e pouco, os primeiros materiais dele, que todo mundo acha que ele só escreveu a origem das espécies, mas escreveu ainda mais coisa, né? E ele fala justamente dessa questão dos sentimentos dos animais, falando justamente da continuidade do ser humano com o animal, ressaltando ainda mais essa coisa do lado instintivo que a gente precisa controlar, né? E a questão de que e quando a gente pega o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, a gente começa a pensar até onde várias máscaras são colocadas para você tentar disfarçar esse lado animalesco. Porque vamos pensar, por exemplo, nos prostíbulos ingleses que existiam na época e que eram considerados coisas horríveis. Só que você tem vários relatos, colocando inclusive da política, dizendo que era um mal necessário para você controlar a população. E os depósito de gente, em outras palavras. O famoso depósito de gente, em outras palavras. Exatamente, exatamente. E essa coisa de você precisar de essa coisa. Quando você fala em depósito de gente ainda, quando você entra na ciência psiquiátrica da época, tentando ver a questão da mente humana, que é uma das coisas discutidas em Dr. Jekyll e Mr. Hyde, gente, você tinha local onde, inclusive, você pagava para entrar, para você pegar e ficar vendo os diferentes loucos de dentro do hospício. Então, é uma coisa do tipo, o ser humano tem um lado animal e o negócio é usado para show, ao invés de você pegar e tentar realmente tratar e conter a pessoa. E muitas vezes você tenta afastar a pessoa da sociedade, ao invés de tentar pegar, curar e reinseri-la, como aconteceria no futuro. Tanto que Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ele é uma história justamente de investigação para saber a conexão do Dr. Jekyll com o Mr. Hyde, e não um negócio exatamente para do tipo, vamos entender o que está acontecendo, vamos... Não, é muito do tipo, desses dois caras misteriosos, precisamos descobrir o que está acontecendo, qual é a relação secreta entre eles, sabe? Cara, isso me faz pensar. Dr. Jekyll e Mr. Hyde, entre outras coisas, também tem uma fórmula, uma poção preparada pelo bom doutor, né, que o transformava, que oferecia-lhe a possibilidade de viver e fazer o que quiser sem culpa nenhuma, porque ele se transformaria no outro. Ele não seria mais ele, né? Como você chegou também a desenvolver um pouco dessa questão dessa fórmula científica, né? Porque no livro é uma fórmula alquímica, uma fórmula científica. Você chegou também a desenvolver um pouco sobre esse tema? Uma fórmula, algo que a pessoa tome para deixar de ser ela e se tornar um outro que não possa sofrer pelas coisas que faz? A gente pode até fazer uma comparação com o retrato de Dorian Gray nesse sentido, né? Magnífico! Então, né? É uma coisa que realmente é fascinante. E pior que na época, o que não faltavam eram tônicos que funcionavam para basicamente quase qualquer coisa que você vendia na Inglaterra, mesmo no Velho Oeste americano, que é meio que conterrâneo esse período, você tinha vendedores de tônicos ambulantes, inclusive você tem fundadores de grandes empresas como a Johnson & Johnson, por exemplo, né, que eram na época do Velho Oeste, que eles eram grandes vendedores tônicos de cidade em cidade que vendiam. Isso faz crescer cabelo, isso ajuda aquilo, isso faz isso, sabe? Tipo. Cara, eu desconheci essa parte. Não, que é mágico. Fantástico. A história da medicina no século XIX é uma história muito insana, porque você está ainda saindo daquilo que é teatro, saindo daquilo que é superstição e saindo daquilo que do tipo, alguém falou e foi importante 3 séculos atrás, então deve ser isso, né? A gente está criando ainda a ciência. Então, realmente, os princípios que estão sendo elaborados são muitos, e no meio dessa discussão, não falta gente querendo pegar e aproveitar. Lembrando que a gente tinha shows de eletricidade na rua, minha querida esfera de Tesla aqui no meio aqui. A gente tinha shows de dissecação. Então, gente, a ciência tinha todo esse aspecto meio lúdico, meio show, né? E ao mesmo tempo, até onde ia o limite entre aquilo que era para você informar a população e aquilo que você estava fazendo só showzinho para se demonstrar na época, né? Então é maravilhoso, é espetacular. Tanto que existe nos Estados Unidos um museu, que é o Museu das Máquinas, é o Museu das Invenções Científicas
não úteis, mais ou menos assim, que são 150 máquinas, muita coisa do século XIX, que não serviam para porcaria nenhuma, mas que faziam super sucesso porque alguém achava que aquilo era maravilhoso e que aquilo ou curava ou diagnosticava alguma coisa, sabe? Era o departamento do universo de todas as ideias ruins. Ai, uma vez estava eu e o meu um nobre amigo, Marcelo Deldébio, né, que passou por aqui na segunda-feira, né? A gente estava falando sobre um aspecto do universo ligado àquela chamada Clifford, né? Árvore do conhecimento, árvore da morte, que seria o repertório das ideias toscas, né? Das ideias que não levam a coisa alguma e não serviam para nada. E você vem e me conta, não, e inclusive tem um museu de tudo aquilo que não funcionava para nada, não diagnosticava coisa nenhuma, mas fazia sucesso e o pessoal batia pau. As cascos da árvore da vida estão todas acumuladas lá, praticamente. É um portal de contato. Ai, Luiz, agora a gente chega nele, né? Meu romance favorito, né? Do final do 19, Drácula, do escritor irlandês Bram Stoker. Você sabe que o Dacre Stoker vai estar com a gente no sábado, 8 horas, no Zoom da Horror Expo. E preparou uma palestra que, olha, fantástica. Ele vai mostrar os documentos da coleção do Bram Stoker, as notas de rodapé, as comparações de como era a pesquisa do Stoker, as localizações na Romênia que o Stoker acessava via pelos mapas e pesquisava para se aprofundar, para fazer as descrições dele. Sabe que vai ser uma oportunidade única, meu nobre. Você tem que estar lá com a gente, né? Você não pode perder. Mas agora vamos falar um pouco de Drácula. Drácula é uma espécie de fechamento do 19, né? Tanto para falar da ciência, discutir o papel da ciência no Van Helsing, no personagem Van Helsing, o sufrágio e a mulher à frente do seu tempo, na figura da Mina Harker, da Mina, como diz meu querido professor Luiz Felipe Pondé, que deve estar, de vez em quando assiste essa nossa transmissão também. A Mina, né, que ele falou bastante na nossa entrevista lá. E é a mulher à frente do seu tempo. Você tem também o texano macho, o texano que é o único personagem masculino que realmente morre no final, né? Que leva pior. Mas você tem ali você tem a Lucy, que é a melhor amiga da Mina. Você tem ali um espectro, você tem também a questão da medicina na figura do Van Helsing e da ciência, mas uma ciência também que traz a alquimia, que traz o aspecto holístico. Fala um pouco pra gente da sua pesquisa sobre Drácula. Ah, Drácula é simplesmente fascinante, né? A gente tem tanto aquela coisa, né, do medo do leste, da chegada daquilo do leste europeu, né, das pragas, das doenças, né, e que inclusive parte dessas doenças estão relacionadas justamente com as ideias de vampiros e mortos-vivos que existiam na época, né? Muito a ver medo do outro, muito de ser invadido pelo estrangeiro, né, de várias formas, né? Tanto que o Drácula, ele é o senhor das coisas que rastejam, dos ratos. Eu adoro essa questão de que bota ele como meio que o grande senhor das criaturas da noite, né? Então, meio como se todas as grandes... A gente pode pensar que todos aqueles que eram os grandes transmissores de praga da época eram, na verdade, controlados pelo Drácula, né? Nesse sentido. E quando a gente chega na figura da mulher, é bem interessante, por causa que a medicina dedicada para a mulher era uma coisa alienígena, quase, por causa que, basicamente, você via quase como o homem como sendo o ser humano íntegro padrão, e a mulher quase como se fosse uma versão enfraquecida e degenerada do homem, em vários aspectos, né? Tanto que mesmo a questão reprodutiva daquilo que era considerado como papel do homem ou da mulher, eram umas coisas que variavam muito também. Então, se a gente pega, por exemplo, a questão de como era tratado a psique da mulher, e uma coisa que eu acho fascinante em Drácula é que muitos dos textos, eles são, teoricamente, transcrições da Mina de áudios e coisas que ela viu, estruturando toda a parte de romance epistolar do Drácula. Isso é tão inovador se a gente pensar que quando você tem
que o tratamento para a época, para várias doenças e problemas teoricamente psiquiátricos da mulher, era você deixar ela isolada, sem poder tocar em nada, sem escrever, sem se comunicar, e o que ele faz é justamente o oposto. Metade do livro, teoricamente, é a Mina Hacker escrevendo, e temos um capítulo que eu acho fantástico, que é quando ela começa essa compilação e mostrando a importância dela de compilar todo aquele conhecimento para eles conseguirem pegar e achar uma forma de deter o vampiro, né? Então, ele traz essas quebras de barreira que eu acho formidáveis. É uma obra magnífica na forma da narrativa, nos personagens, né? É um verdadeiro clássico dos vampiros, do terror. É um clássico acima de tudo, onde todos já conhecem o desfecho da história, todos sabem o que vai acontecer. Então, quando você vai lá apreciar, quando você vai ler Drácula, e aqui no Brasil a Dark Side Books fez uma versão verdadeiramente magnífica e épica do romance de Bram Stoker, você vai para se conhecer, né? Você vai lá para se descobrir naquele momento que você está lendo da sua vida quem você é ali. Talvez você não seja o Drácula, talvez sejamos a Mina, ou sejamos aquele texano valente que é o personagem viril que realmente morre no final, né? Muito bem colocado, nossa. A riqueza de personagens de Drácula eu acho simplesmente fascinante. Mesmo quando a gente pega os servos de Drácula, as noivas do Drácula como quase aqueles vultos sempre tentando pegar e atacar o Senhor Hacker e o Drácula impedindo que não, vocês não podem fazer isso porque ainda tenho planos para ele. Ou aquele servo do sanatório do Drácula, Renfield. que ele vai querer, que ele quer pegar e se tornar também um grande predador noturno, você vê o grande mestre e tudo mais, você tem todo aquele processo de geração dele e a busca e aquela mentalidade dele de criar aquelas escalas de predação para se aproximar cada vez mais do instinto do mestre. Mesmo a amiga da Mina, quando ela morre e se torna aquela vampira. Todos os desenvolvimentos dos personagens eu acho fascinante dentro da história. Luiz, você sempre quis entrar em um túmulo vitoriano no século XIX e esperar aquela vampira chegando com aquele olhar flamígero. Essa eu não posso comentar muito porque a patroa tá assistindo a live. Não, de fato, aquela no Drácula de Bram Stoker, do Gary Oldman, interpretado pelo Gary Oldman. Olha o celular na cabeça. Amada, por que essa estaca tão pontuda virada pra mim com uma besta? Fala de novo da Lucy, fala. Pois é, mas eu acho. Bom, eu corro o risco de tomar uma flechada e virar poeira em rede nacional dos morcegos. Então, né? A DR rolando aqui, só na live da Rede Vamp, só no Halloween Rede Vamp acontece isso. Essa é aquela hora que o Vitor Piroja tá assistindo ali, ele tá lá com seus 50 monitores, fazendo toda a transmissão, ele para, olha, parecendo o arquiteto da Matrix, coça a barba, Lorde A. Abraço, Vitor! Bom, eu acho que eu não vou tomar essa flechada, não sei. Mas eu acho aquela cena que ela chega trazendo o jantar, aquela criança que ela ia tomar o sangue, eu acho uma das imagens mais impressionantes daquele filme. É uma leoa, é uma loba, é uma predadora, daquilo, ela já foi humana. Ela pode lembrar como era ter sido humana para agradar, para tentar fazer uso ali dos caras, dos valentes heróis vitorianos que estavam ali para enfrentá-la. Mas aquela encenação, aquele olho, aquela expressão é praticamente uma visão da Górgona dos gregos para mim. Concordo, nossa, ainda mais se pensarmos o quanto a Górgona é meio que a personificação do medo petrificante, do medo que é tão grande que é capaz de fazer você pegar e se paralisar, né? E certos estudos comparando, né, até onde determinadas representações visuais da Górgona, elas não seriam parte derivadas de certos estudos inspirados no próprio processo de decomposição do cadáver, quando você vê a acentuação de certas estruturas do rosto, né? Aquela cena é maravilhosa. E a Górgona, dá para fazer uma live de 1 hora só falando da Górgona também, que é uma das imagens mais fascinantes da mitologia grega. Nossa, é verdade. E, inclusive é um símbolo apotropaico, né? Sempre que eu falo essa palavra, eu lembro de uma outra colega das letras, né? Uma nobre amiga que tem um papel
fundamental na literatura fantástica, no romance vampírico no Brasil, que é a grande Marta Argel, né? E de vez em quando ela assiste aqui também nossos conteúdos. Ela escreveu a obra O Vampiro Antes de Drácula. Ela e o Humberto. Você já teve a oportunidade de contemplar esse livro? É um que tem vários contos diferentes que se passam antes da época do Drácula, inclusive a introdução é do professor Alexander. Aquilo ali é uma maravilha, nossa. Uma obra assim fundamental. Infelizmente está fora de catálogo nesse momento, né? Mas fica a gente, né? A gente aqui no Halloween Redvamp, na Horror Expo, levantando a carta, jogando a carta, porque tem o pessoal das editoras que estão assistindo a gente. Olha que oportunidade, olha que livro que está por aí dando sopa. Vampiro Antes de Drácula apresenta uma sequência de contos que precedem a publicação de Drácula, com grandes nomes, com grandes autores, e é uma pesquisa fora de série, com muitas notas de rodapé, inspiradíssimas e muito bem, com uma bibliografia bem rica, feita pelo Humberto e pela doutora Marta Argel. Então, amigos das editoras, prestem atenção nessa dica do Lorde A. Sim, gente. Nossa, aquilo lá seria muito bom ser publicado, né? Ainda mais se pensarmos a vibe atual, no qual a Marvel tá trazendo o Vampiro de volta pro cinema, tanto pelo Blade, que já anunciaram que vai começar a produzir filme novo, quanto o filme do Morbius, o vampiro justamente científico, que criado, misturado com DNA de morcego, que deve sair ano que vem pelos mesmos estúdios do Venom também, né? Então, fora os seriados novos de vampiro, que sempre chegam, já que é um tema, assim, infinito de produção. É um tema que sempre vai se revigorando. Conseguimos atravessar a febre Crepúsculo com poucos danos. Conseguiram criar True Blood, conseguiram fazer Vampire Diaries com muitas temporadas e vários spin-offs, o que é uma marca interessante. Teve algumas outras séries que não deram certo, mas teve alguns longa-metragens, como Byzantium, Only Lovers Left Alive, Garota Volta Sozinha para Casa, que são belíssimos, obras de arte. Teve o irônico, sensacional What We Do in the Shadows, o que fazemos na escuridão. É magnífico. Nossa. Luiz, eu tenho que contar uma coisa que parte meu coração agora. Meu coração sombrio e imortal. Sabe o que é? A gente tá chegando no tempo aqui, no final aqui do nosso encontro, dessa nossa entrevista. Mas eu já quero deixar aqui você convidado para voltar na Vox Vampírica e na Rede Vamp Entrevista, pra gente agora levar esse papo dos monstros pelo espaço de tempo que a gente quiser e ir tirando ideias e surgindo assunto na entrevista. Você topa? Topo, com certeza, vai ser fascinante. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Vai ser uma honra para mim, meu querido. E agora me conta uma coisa. Como as pessoas encontram o Luiz nas redes sociais para conhecerem principalmente esse seu trabalho com a pesquisa, com a literatura? Fala um pouco, fala pra gente como faz. Então, no YouTube eu estou com Monstros e Aventuras. Inclusive vai estar esse dia 31 de outubro estrelando justamente o mini curso gratuito de ciência médica no horror gótico. Opa. Então, Monstros e Aventuras. No Instagram, eu estou como @sombras da aventura, né? Já que o principal é o canal, né? E o Instagram, ele é tipo uma sombra do canal, né? Então ele tem uns conteúdos extras bem interessantes aí, né? E quem quiser pegar e conversar comigo, ter um contato entrar em contato direto comigo, talvez até marcar para frente uma consultoria, sem problemas, é Luiz com Z, consultoriamédica@gmail.com. Olha aí, não esquece de deixar aqui no nosso chat também, porque o pessoal está escutando, está vendo. Claro. Com certeza eles vão se interessar em saberem mais sim. Luiz, tem algum livro nos seus planos para breve? Então, se tudo der certo, eu quero lançar no final de novembro, dezembro, uma aventura gótica meio dread punk que eu tô desenvolvendo, né? Que deve pegar e justamente pegar alguns mitos gregos antigos, principalmente aqueles que o pessoal não comenta e normalmente nem aparecem em filme seriado, mas estão lá na Teogonia, na poesia de Calímaco, e trazer esses materiais, que inclusive tem umas coisas sombrias extremamente espetaculares, para dentro de uma aventura gótica nos tempos atuais. Fascinante, fascinante. Espero que você consiga publicá-lo logo.
você vai, conte com a gente para ajudar a promover, divulgar seus projetos, suas ideias. A gente está sempre de portas abertas aqui na Rede Vamp, viu? Muitíssimo obrigado. Eu estou lisonjeado com a entrevista. Realmente não imaginava, sabe? E parabéns pelo trabalho excelente que você faz aí e também por tudo aquilo que vocês estão fazendo no Horror Expo, que está simplesmente brilhante. Poxa, gratidão, Luiz. Vindo de um irmão aí de letras, de pesquisas, de arte. Cara, muita gratidão por esse elogio. Obrigado pela presença, pelo seu tempo, pela sua generosidade, querido. E agora você, a Bela, vocês ficam com a gente que a gente vai ter o Red Vamp Dark Dancers. E olha, e vocês que estão aqui, e olha, e hoje tá especial. A gente, além das nossas bailarinas brasileiras que vão se apresentar hoje, vamos fazer uma homenagem a um dos grandes nomes dessas danças de fusão mais sombrias. As minhas amigas bailarinas e dançarinas sabem que eu não conheço muito dessa área e talvez eu erre, eu cometa alguns pequenos enganos com os nomes corretos, apropriados, mas em relação a essa pequena homenagem que nós vamos fazer, um in memoriam a um grande nome desse segmento da primeira década desse século, eu tenho certeza que a gente acertou. Tá bom? Luiz, uma vez mais, muito obrigado. Eu vou chamar aqui agora o nosso Stinger. E minha amada Chendra Sarrasra, vem pro estúdio.